Olá, queridos, uma boa noite a todos vocês. Estou gravando este vídeo à noite, talvez você vai vê-lo durante o dia, quem sabe à madrugada, ou de repente até à noite. Eu quero compartilhar com você, que é uma pessoa cristã, um vídeo falando sobre um pouco de política e promessa de Deus. Então, dentro desse propósito, eu quero ministrar Josué capítulo 1 para você e para a minha vida. O versículo 2 de Josué 1, Deus chega para Josué e anuncia para ele: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. No versículo 3, o Senhor diz assim para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. No versículo 5 ele disse: ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Queridos, do versículo 6, observe que Deus pede para Josué esforçar, para Josué ter bom ânimo, porque o Senhor faria junto com ele, o povo, herdar a terra que ele tinha prometido. Quando você olha para o versículo 2, Moisés, ele tinha sido 40 anos guerreiro na frente de Moisés, ajudando Moisés em todas as coisas, e quando menos espera, Deus recolhe Moisés. Então ele estava sem seu mentor espiritual, seu mentor político, porque a guerra para o povo herdar a terra prometida era uma guerra de nação contra nação. Então existia ali as normas do Senhor, a regra do Senhor, e Josué agora ouve Deus falar com ele: todo este povo que você via dar problema para Moisés, todo este povo que você viu que os seus antepassados duvidaram porque se corromperam da tua palavra, Josué, porque Josué tinha visto a terra prometida e falado que era boa. Só que a geração que não acreditou, que empesteou o povo, passou 40 anos morrendo no deserto. Agora é a vez de Josué tomar a frente de um povo com tendência a se corromper. Só que quando se tem uma boa liderança, quando se tem um bom exemplo à frente, quando se tem alguém resistente e temente ao Senhor à frente, as coisas andam diferente. E o Senhor diz para ele no versículo 3, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, ali tenho te dado. Então eu gostaria que você pensasse comigo outro versículo, o 5 de Josué 1. Ninguém susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Querendo dizer para Josué: eu faço uma proposta com você, de você andar de frente comigo, Josué. Andar ali junto comigo em retidão, e eu vou agir na sua vida. Então, com esta palavra, eu quero dizer para você uma expectativa. Eu quero dizer para você que antigamente nós votávamos em pessoas que eram crentes até, pessoas até, vamos dizer assim, que estavam lá no meio, o ministério levantava, surgia e a gente elegia essas pessoas. Quando você olha, por exemplo, até hoje em dia tem ministério colocando a ditadura, tipo, aqui em Limeira nós sabemos de história de pastores que decretou que se membros têm que reverenciar quando ele chegar, quando o presidente ficar em pé, e depois de ficar em pé, ali o candidato da igreja é só seu filho. É uma máquina, na verdade, vamos dizer, fazendo um monopólio familiar. Mas, dentro do que eu queria levar você a estar ouvindo a minha fala, é assim: quando nós votávamos antigamente em outros tipos de irmãos, pessoas que era até legal, mas não eram pessoas que a gente sabia da vida deles de oração, de ser usado na palavra e de dons espirituais, muitos caíram miseravelmente. Muitos caíram, e quando eu falo isso para você aqui de Limeira, que você conhece o histórico de pessoas que estão aí envolvidos com política, mas que vêm de certas dificuldades, infelizmente, não de um testemunho
arrependimento, poderia falhar, mas que tivesse o arrependimento, tivesse se colocado de volta. Então, aí nós estamos sendo na política nacional homens que são vestidos e revestidos e que creem no evangelho pentecostal. Um evangelho de poder, um evangelho de exortação, um evangelho de dons espirituais, um evangelho de fruto do Espírito, um evangelho de palavras. São esses que estão fazendo, vamos dizer assim, frente com a malignidade que opera no país. Nós conhecemos a história, por exemplo, do Marco Feliciano, nós conhecemos a história, por exemplo, do Magno Malta, e nós conhecemos a história que por enquanto está muito bem fundamentada do Takayama, e homens que vinham de uma postura. O que eu quero te dizer, quando eu li o texto de Josué, Deus falando para ele, você vai fazer herdar este povo. Então, quando o cristão vai votar, ele tem que lembrar primeiro dos fundamentos da palavra de Deus. Ele tem que ver ali no seu candidato a mesma fé, o mesmo Espírito, o mesmo batismo. Ele tem que ver a seriedade do Evangelho, ele tem que ver que ainda que tenha um problema, houve um testemunho de arrependimento, ele tem que ver ali numa pessoa que não tem medo de ir para o protesto. Porque se você botar num homem que sempre foi água morna no reino espiritual, você já sabe que para Deus ele é um vomitado da goela para fora lá no fim. Então você não vai poder esperar dele grandes coisas. Se você botar em um homem que você sabe, por exemplo, que a placa denominacional dele é cheia de histórias e de envolvimentos, e ele, por exemplo, é cúpula alta de lá, e ele está envolvido com coisas secretas, coisas anticristãos secretos, seitas secretas, ou feitos anticristãos na prática da sua religião, você não está defendendo o cristianismo. E aí, como fazer isso? Porque Deus fala, eu vou fazer você herdar uma terra que manda leite e mel. Ímpio, fazendo isso, sendo nossos governantes, você já viu pelo PT aí que não vai rolar. Se você vê pelos protestos que você via, tipo lá no Senado, senadores do PSOL, a maneira de se insurgir contra o impeachment desse partido corrupto, você já sabe que não vai rolar. Se você for olhar para o PMDB, que desde o presidente da Câmara que já está afastado, e você olhar para o presidente do Senado, que a semana passada, nós estamos aqui na primeira semana de julho, no final de julho, já liberou tentar tirar da gaveta, agora voltou para trás nessa segunda, projetos que atrapalharia a Lava Jato. Significa que se você vota num partido desse, você está votando no retrocesso. Se você crê na promessa de Deus, que Deus vai colocar pessoas que vai fazer junto com ele você herdar a terra prometida, que vai fazer você chegar a um outro nível numa conduta política, aonde o nome do Senhor seja glorificado. Então você tem que parar para pensar comigo e dar a oportunidade, conhecer a mente. Convida o candidato cristão para ir na sua casa. Eu estou falando como pré-candidato a vereador na cidade de Limeira. Tenho bastante pessoas afetas, mas tem também pessoas que já foi de contradições comigo, mas depois no final da palavra nós podemos ver que o que tem que perseverar e prevalecer sobre nós é a palavra e nada mais. É um tempo em que Deus está expurgando, dando oportunidades de se expurgar coisa no país, onde lei está se estreitando contra a corrupção. Mas se você votar nesses que já estão aí dando jeitinho, ou em caçados, que já foram caçados porque mostra que desde a família ao sujeito não há nada de bom. E aí vem o interessante, porque eu fico triste quando vejo que pessoas caçadas por corrupção, em nome do não podemos, vamos dizer, proibir, as igrejas estão dando oportunidades. E nomes mais humildes, eles não estão dando oportunidades. Mas Deus disse para Josué, uma palavra muito forte. Moisés tinha morrido e ele falou, agora eu te coloco para guiar um povo que tem a tendência. Mas ele disse assim, vocês, esse povo vai herdar. Então olha para aqueles que querem fazer um bom trabalho. Olha para aqueles que querem ir para frente com você. Aqueles que, porque é fácil fazer uma política digna. Por quê? Porque toda a Câmara Municipal, todo
governo do Estado federal, tem uma equipe lá que ganha, só para você averiguar coisas, procurar coisas, é só ter boa vontade de trabalhar. E como um pré-candidato de Limeira, eu quero trabalhar com você. Trabalhar por você, defender tua casa, defender tua família, defender os seus direitos legais, defender coisas que venham honrar-nos. Porque Deus disse para Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Aí eu vou te dar um exemplo. Quando se fala em uma máquina pública de administração, é uma terra boa que Deus queria para nós, que herdássemos uma terra maravilhosa. Hoje, por exemplo, eu não digo a terra no seu sentido moral, mas eu digo pelo menos a administração justa. Deus está a favor dessa falta de saúde, dessa falta de escolaridade para os nossos filhos. É o básico, é o básico. Senão nossos filhos voltarão com o tempo a ser nômades. Hoje eu conversei com uma pessoa e observei que ele contou só das amizades dele 50 pessoas, 50, que não vão votar, que não querem ir votar porque eles estão cansados de ver o errado ser o certo. Esses jeitinhos da justiça que acaba liberando bandidos políticos, criminosos políticos, e nós estamos vendo essas situações como estão no país. Então é por isso que você tem que se envolver agora, porque agora é fácil você se envolver. Agora é fácil, é das suas idades. Então cola-lhe um homem que crê no poder do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, e que se chegar lá de frente, não vai ficar pregando que Daniel foi para a cova dos leões. Se tiver que dizer não para um projeto de bacana lá dentro, vai dizer de boa, obedecer a Deus, resistir ao diabo, e quem tem que fugir é o diabo. Você precisa de alguém para você olhar por ele, porque, por exemplo, quando você olha lá, assim, vamos colocar, Eliseu multiplica o azeite da viúva. Foi Deus que multiplicou, foi Deus, mas porque Eliseu dava lugar ao dom do Senhor, Eliseu não tinha acordo com Satanás, Eliseu foi lá e representou a Deus. Então, para Deus agir na terra, precisa de homens que o representam. E o voto do cristão, o cristão tem que representar a Deus na hora de votar. Lembre-se que treva e luz não combinam. Dois não andam juntos se não tiver de comum acordo. Então, com pessoas que supostamente é da fé e já fracassou, afasta-te dele. Pessoas ímpias, por que você vai se envolver com ele? Então eu sou um cristão, pré-candidato a vereador, o Abraão para prefeito, pré-candidato a prefeito dessa cidade, o Abraão de Jesus, um menino de Deus que está pedindo a sua oportunidade. Nós quase colocamos ele já em outras gestões, agora é nosso tempo. Vamos brigar para que nós possamos chegar a algum lugar.